Mariana, uma outra questão, na verdade, uma outra decisão recente do STF foi a possibilidade de recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolva o réu sem uma fundamentação específica e em sentido contrário à prova dos autos. Você pode explicar um pouquinho, né, desse contexto e quais as consequências para o júri a partir de então? É mais uma decisão recente, né? Então agora o segundo semestre repleto de decisões do Tribunal do Júri. Sempre aí, né, com essa discussão. Então, foi agora. E aí é um caso interessante também, além dessa ideia da possibilidade de prisão, de uma declaração de constitucionalidade do artigo do CPP que trata da necessidade de ser uma pena superior a 15 anos para prisão imediata, né, no âmbito do Tribunal do Júri. A gente tem mais uma que também é polêmica e que, de certa forma, acaba também mitigando garantia fundamental daquela pessoa que está sendo julgada. Esse caso foi um no qual um padrasto acabou cometendo um homicídio contra uma pessoa, uma tentativa de homicídio, depois de que o afilhado dele... Como é afilhado que o padrasto é? Enteado. Enteado, obrigada. Eu também sempre esqueço essa palavra. É o enteado. Enteado. Filho da esposa, o filho né? da esposa foi assassinado. Por ele? Não, por uma outra pessoa. Então ele quis matar a pessoa que cometeu isso e tentou matar uma outra. Então acabou consumando homicídio e tentativa de homicídio de outra pessoa. Aí ele foi para ser julgado pelo Tribunal do Júri, né, por ter sido um crime doloso contra a vida, né, consumado e um crime tentado. E aí, nesse caso, aconteceu uma absolvição genérica, que foi quando esses jurados, e aí até aquela questão de serem julgados pelos pares, eles se envolveram na história, entenderam os motivos e tal. Talvez colocar, faria o mesmo. Faria o mesmo, né? Então, aí veio o lado humano das pessoas que estavam lá, e essa pessoa ela foi absolvida por uma clemência ou compaixão, que é a absolvição genérica, que é até o terceiro quesito que está previsto lá para os jurados, né? Que primeiro aí tem aquela ideia de se o crime aconteceu, a materialidade, depois tem a autoria, e aí depois vem se aquela pessoa deve ou não ser absolvida. Depois tem as causas de diminuição, depois causas de aumento, etc. Mas aí chegou nesse terceiro quesito, eles falaram assim, não, beleza, o crime aconteceu, realmente essa pessoa aqui foi responsável, mas ela deve ser absolvida sim. E aí essa pessoa não foi absolvida. Só que aí você pensa assim, uai, mas então tem a soberania dos vereditos, né? Por que essa pessoa foi então, esse caso foi para o STF, a gente tem a soberania dos vereditos, que inclusive foi a própria decisão que baseou essa da prisão anterior. Então, assim, o mesmo princípio que baseou, que foi a soberania dos vereditos, agora você pensa que está sendo utilizada para um outro... E sabe que você falando desse caso, eu não conhecia, eu sabia dessa decisão, mas eu não conhecia o caso que ensejou essa repercussão. E eu lembro que uma vez orientei uma aluna que estava estudando eutanásia. E eu vi que uma decisão de absolvição do Tribunal do Júri, porque eram dois irmãos, o irmão estava muito doente, assim, acamado há muito tempo, eu não sei se ele era tetraplégico, sabe? E ele, todo dia ele pediu pro irmão dele para tirar a vida dele. Todo dia ele pediu pro irmão tirar a vida dele. E aí um dia eles fingiram que havia um roubo, etc e tal, e o irmão matou esse acamado por pedido dele. Nossa. E esse caso chegou aí pro Tribunal do Júri, porque eles absolveram, o tribunal absolveu, ou seja, é uma decisão que é uma questão de muito de cunho íntimo, subjetivo e etc, né? Exatamente. Então, nesse caso, né, que matou o irmão que estava pedindo, que estava sofrendo. Né? Aí vem essa questão humana. Talvez se fosse hoje, depois dessa decisão, o tribunal anularia. Sim, exatamente. Porque não, é contrária às provas, isso. Né? Não tem uma fundamentação específica. Isso. Né? E teria uma conclusão diferente. Pois é. Aí, esse caso específico, né, desse mais recente, a pessoa foi absolvida por clemência, por compaixão, que falou, não, você matou, sim, tentou matar, mas foi por causa disso. Aí a pessoa foi absolvida. A OMP recorreu, e aí teve aquilo tudo, chegou no STF, e aí o STF entendeu que se fosse um caso de uma decisão que não se baseasse, né, nas provas, que fosse contrária às provas, ou uma decisão contrária à Constituição, ou uma decisão contrária a um precedente do STF,
seria possível a realização de um novo júri. Uhum. Porque tem aquela possibilidade de apelar, né, da decisão do júri, se for uma decisão contrária às provas. Eu tinha essa previsão no CPP, Sim. mas tinha essa discussão justamente sobre a ideia da clemência, da decisão Sim. por compaixão, porque, querendo ou não, é algo que beneficia o réu. E aí Sim. a gente tem mais uma contrariedade, porque acabou sendo uma decisão que prejudicou aquela pessoa que estava ali sendo julgada e que os próprios jurados que têm um veredito soberano entenderam Sim. que não era o caso de condenação. E aí o resultado vai ser anulação desse júri para fazer um novo júri. Isso. E aí quando se pensou assim, né, mas isso não está, então, sendo contrário à soberania dos vereditos, né? Falou assim, mas STF, você falou que a soberania dos vereditos existe, tanto é que pode prender as pessoas, né, pela soberania dos vereditos, sendo contrário à presunção de inocência. Você falou isso, beleza. Aí agora o júri foi lá e decidiu pela absolvição. O júri é soberano. E aí, STF, o que vai fazer? A STF falou assim, não, mas beleza. Nesse caso é possível, sim, ter essa apelação sendo aceita, porque você vai anular o júri. Então, não se está falando se aquela pessoa é ou não inocente, só está falando que vai realizar um novo júri. Mas e se esse novo júri? Pois é, absolver de novo. Aí vai ficar ou vai ficar assim, não, agora você tem que justificar. Né, os jurados, vocês vão absolver, vai ter que dar uma justificativa. Isso. Exatamente. Complicado, como é que vai ficar isso na prática, né? Vai de eterno, né? Porque aí assim, não, então tá, então... Aí faz de novo. Aí os outros jurados vão falar assim, beleza, eu também vou absolver. Se condenar, ok, prejuízo pro réu, não tem dúvida, a gente pode discutir isso. Mas e se continuar absolvendo? Absolvendo. Ou o juiz vai interferir na decisão do tribunal e falar, vocês não podem absolver sem justificar. No caso dos irmãos Menendez, né? Vai virar os irmãos Menendez. Que